mais um podcast Vozes da Aventura, um oferecimento da K-Tech. A tecnologia da K-Tech é invisível, mas quando você usa, seus resultados são visíveis. Com ela, sua empresa oferece crédito, contas digitais e cartão sem virar banco. 700 empresas já viram as vantagens de ter a K-Tech. Durante muito tempo, alguns esportes, como tênis, golfe, entre outros, se tornaram um símbolo máximo do lazer executivo. E hoje eu estou aqui com dois pilotos, mas que não são do golfe nem do tênis, apesar de já terem jogado tênis, gostam, mas eles são do off-road. E a gente vai falar um pouquinho o que hoje o rally traz para essa vida de executivo, como que eles chegaram nesse mundo de rally e quais são os aprendizados que hoje eu acho que uma competição pode trazer para a vida de executivo. Então, eu recebo aqui para esse papo Leandro Torres, cofundador do C6 Bank, um grande piloto, aí hoje está à frente da equipe T+A, também já foi aí campeão no Dakar. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Leandro. E também o Pedro McDowell, que é CEO e fundador da K-Tech, e já está aí no mundo do rally há algum tempo. E eu quero saber também aqui como que você veio parar no rally. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E acho que existe, né, muita curiosidade das pessoas para entenderem, né, como que executivos de alto nível como vocês vieram parar nesse mundo e tem no rally um hobby, porque, né, acho que é um hobby, é um estilo de vida. Então, começando aqui, Leandro, você que já está há mais tempo no rally, conta pra gente qual foi o seu primeiro contato com esse mundo off-road, com o rally, como que você veio parar nisso? Obrigado, Léo, obrigado, Dunas. É uma história um pouco longa, porque foi depois que eu tive um problema cirúrgico e eu fiquei hospitalizado 60 dias no Einstein. E minha esposa estava grávida da Amanda, que seria minha terceira filha. Já tinha o Thiago e o Diogo. E ali eu fiquei entre a vida e a morte muito tempo. E eu prometi para mim mesmo que quando eu saísse de lá, se eu saísse vivo inteiro, que eu ia fazer as coisas que eu fazia quando era garoto. E quando era garoto, todo garoto, menor de idade, não tem carro, mas conseguia andar de moto. No sítio, ali, escondido aqui, escondido acolá. E aí eu tentei duas coisas que eu fazia muito quando eu era garoto. Jogar futebol e andar de moto. Futebol eu vi que não ia dar mais. Nem brincando conseguia mais jogar futebol. Aí eu resolvi comprar uma moto de novo e comecei a andar de moto. Aí fiz amizade com uma turma. Na ocasião era com o Juca Vilela, que ele tinha uma equipe de rally, estava começando no rally. Ele começou em 2005 e eu comecei com ele em 2007. E eu não queria fazer trilha, para não ter que carregar a moto nas costas. Era muito pesado aquilo, era muito desgastante. Eu queria fazer um negócio mais de aventura. Um desafio mais longo, porém menos concentrado. Uma coisa tipo uma viagem total, conhecer lugares que eu nunca tinha visto, que nem imaginava que existia. E ele falou, cara, tem a medida certa para você. É o Rally dos Sertões. Ah, mas como é que eu faço o Rally dos Sertões? Vamos fazer outros rallies menores. Você vai ver o desgaste como é. O Rally dos Sertões é aquilo, só que naquela ocasião foram 10 dias. Aí eu falei, puta, mas eu já tô cansado no primeiro dia, imagina no 8º. Eu falei, não, uma hora seu corpo acostuma. E aquilo me motivou como um desafio de fazer uma aventura, de completar naquela ocasião de moto. Você não tinha nenhuma ambição por colocação. A sua ambição era você vencer o rally, não o rally te vencer. E aquilo, na primeira vez que eu fui de moto, eu tive uma queda faltando 70 km para acabar o rally e fiquei com aquele gosto. Ah, cara, esse rally não vai me vencer de novo, não. Eu vou vencer ele. Enquanto eu não vencer ele, eu não sossego. E aquilo... Isso foi que ano? 2007. 2007. Aquilo me mordeu de uma tal maneira que, puta,
virou parte da minha vida. E você começou de moto e quando que você migrou para o UTV? Eu fui de moto em 2007, tive essa frustração no último dia. 2008 eu tentei de novo, mas o próprio braço que eu tinha, a clavícula que eu tinha quebrado, começou a inflamar demais. Aí a equipe médica me aconselhou a desistir da prova porque poderia gerar um acidente muito mais grave. Aí em 2009 eu fui de moto e consegui completar. Aí deu uma luz, o que eu vou fazer da minha vida agora? Já sei que moto é uma sofrência, porém eu consegui vencer os Sertões. Consegui terminar os Sertões. Aí pensei em que fazer. Aí a família começa, pô, chega, já foi, é muita coisa, não sei o que lá. Falei, não, chega é relativo, né? Vamos diminuir a dose de risco, eu topo. Aí comprei um carro, uma picape, e fui fazendo o rally de carro até 2013. Em 2014, criaram esse veículo magnífico que preenche todas as minhas ambições, meus desejos, porque tem aquela vento na cara, aquela aventura de uma moto, porém você está sentado com o para-choque todo na gaiola, com todo preso, muito seguro. E eu falei, putz, esse aqui é meu calçado. Aí o Carlinhos já tinha corrido de UTV no primeiro ano, foi lá em casa, falou um monte para mim. Eu falei, cara, então vamos nisso aí. E quando eu testei, eu falei, cara, é aqui. Tanto que depois de 2 anos, meu filho, a primeira coisa que ele fez, ele tinha na ocasião ainda 15 anos, ele vendeu a moto dele e comprou um TV. E E ele aí já tá nos é, Sertões, né? hoje ele já tá, É. hoje ele já tá aí incomodando o Pedro de vez em quando. E o primeiro navegador dele foi do Sax. Eu falei, já que você quer Uma fazer ótima isso, escola. eu falei, vamos botar o Papa do assunto, que ele vai te passar uma série de experiências. E ele agradece hoje o Du até hoje por conta disso. A gente pode fazer aqui depois um podcast de papo de família. E aí, uma coincidência, né? Aqui, eu juro que eu não sabia. O primeiro contato aqui do Pedro também com esse mundo. O Leandro tem aí uma influência, né, Pedro? Conta pra gente. É isso. Eu acho que a história começa parecido com o do Leandro, né? Eu aprendi a andar de moto com 12 anos, morava no interior na fazenda, e daí fui evoluindo na moto, e em algum momento eu passei para uma moto mais simples, uma moto de competição. Entrei na competição para fazer motocross e fui seguindo. É muito desafio o motocross, porque você tem uma série de. Você acaba caindo muito, né? Então, é um negócio que eu amava, mas era um negócio que me gerava também bastante problema, no sentido de. Eu tenho uns quatro partes do corpo, pelo menos, a 6 machucadas de fraturas da moto. E daí eu acabei deixando de lado. Com o tempo ficava com saudade de poder voltar a competir. Comprei uma moto para fazer trilha, mas a trilha em si também não trazia a mesma adrenalina do motocross. Mas mantive lá a moto trilha, continuava andando, mas eu queria competir, porque eu sempre fui um cara muito competitivo e não conseguia encontrar uma modalidade para competir. Eu conheci o Leandro há muito tempo atrás, é um super amigo, e daí ele começou a me contar um pouco a história do rally. Pô, por que você não vem fazer rally com a gente? Você já andou de moto, você vai gostar, etc. No começo eu não olhava muito assim, achava, pô, esse negócio de carro não é para mim. E daí foi evoluindo a conversa, e eu acabei comprando um TV, acho que antes da pandemia. E daí eu acho que tive essa mesma sensação. Falei, cara, é muito louco. É uma moto com um quadriciclo, é um negócio meio misturado. É um bicho que não quebra, assim. O TV é um carro incrível. O que as marcas fizeram, tanto a Can-Am quanto a Polaris, conseguiram máquinas incríveis. Não quebra, fácil de andar, muito divertido. Daí eu comecei a andar no interior. Mais 3 amigos compraram, então foi bem gostoso. E na pandemia você não podia ter muito contato, e daí era uma forma de poder sair de casa, etc. Só que andar no interior, na fazenda e num lugar que não tem uma competição, não tem uma organização como a gente tem aqui nos Sertões, por exemplo,
fez com que você também corresse risco. Você pode acabar atropelando alguém, batendo num carro que vem no contra. E daí o Leandro falou, cara, Mac, né, que ele me chama de Mac, falou, cara, você tem que vir pro rally pra gente. E daí ele me apresentou, tinha uma prova em São Carlos, eu lembro bem. Ele falou para eu encontrar ele lá. Tinha uma equipe da HPS lá na época. E eu cheguei, botei o carrinho na caminhonete, né? Com um engate e tal, e vim. Chegou lá, eu cheguei de calça jeans, camisa, capacete de moto. O André olhou e falou, cara, onde você vai? Eu falei, mas, pô, vim competir. Ele falou, não, cara, você tem que ter macacão, você tem que ter rã, você tem que ter luva, tem que ter sapatilha, tem que ter o capacete correto. E daí eu fui curioso, porque eu cheguei até a emprestar, fui emprestando, né? E eu acho que uma coisa muito legal do rally é que a turma é muito unida, né? Então, um cara me emprestou sapatilha, outro me emprestou o macacão, né? Daí, no final, foi essa primeira prova em São Carlos, eu fui bem, começo da categoria, tava no TV4, que é a de entrada, né? Aí fui bem, daí fui me apaixonando, fui vendo que não tinha risco, no sentido comparado com a moto, e foi um negócio que hoje eu sou apaixonado, eu brinco que é um estilo de vida o rally, né? Pelo tempo que toma e pela dedicação que a gente tem. E aí falando sobre isso, né? Obviamente vocês têm uma rotina aí de executivo que é intensa. Eu sei que vocês dois participam do Campeonato Brasileiro de Rally. Como que vocês conseguem conciliar as provas? Porque, né, não é um dia de prova, tem prova que são 4 etapas, 5, o Rally dos Sertões são 8, mas somando você fica ali 10, 12 dias fora. Treino, eventualmente também tem que testar o carro. Como que consegue conciliar? E aí, né, até indo além, com essa vida profissional e com a família também, porque eu sei que a família também, né, requer esses momentos, seja de férias, de viagem de família, e o rally, a gente está falando aí de pelo menos 4, 5 etapas no brasileiro por ano. Como que dá para conciliar? É difícil. Tanto que essa foi uma das maiores brigas esse ano na discussão do regulamento, foi o tema calendário. Porque simplesmente você acaba tendo que ficar mais do que 30 dias úteis fora do escritório. Bom, bem, você tem sócio, você tem uma série de... Tem a família, tem os sócios, tem tudo. A sorte que a gente consegue meio que fazer algum rearranjo entre o Natal e o Réveillon para acomodar um pouco a família. Esse ano eu faço 25 anos de casado, vou tirar uma semaninha a mais. Então, já não consegui ir na prova do Paraná, infelizmente. Então, vocês têm que meio que dar umas cambalhotas, entendeu? É complicado. Isso pra gente que toca a empresa e tal, é um péssimo exemplo que você dá, né? Entendeu? Então, tem que fazer acomodação. Uhum. Cara, acho que eu brinco com o rally, eu falo com meus sócios que eu trabalho no rally e me divirto no trabalho, né? Assim, o rally para mim e o trabalho são coisas que acabaram ficando muito próximas, no sentido de eu querer ter um bom desempenho no rally. Desde o começo, o Leandro também sempre me apoiou, me deu muito conselho, porque ele tem muito mais experiência no rally. Disse, cara, calma que você vai chegar e no começo eu capotava muito, dava muito trabalho e daí ele foi me ajudando a entender um pouco mais a dinâmica pela própria experiência. E eu fui me apaixonando cada vez mais. Como ele falou, o calendário é um calendário puxado, né? Eu ainda, até um pouco sendo mais fominha com o Leandro, fiz também o Mundial esse ano, 2, 3 provas do Mundial. Consegui ganhar uma etapa do Mundial que foi bem legal. Tô correndo um brasileiro de cross country, de Baja também. Então sou um pouco fominha no rally, porque no final, pra eu poder, como eu vim depois deles, né, eu tenho que correr mais para conseguir alcançar, né? E do lado do trabalho, eu tento ficar o máximo no trabalho e sair bem em cima, acabo chegando em cima das provas. Eu não fiz nenhum shakedown esse ano, né? Que o shakedown é um momento que a gente tem para ver como é que tá o carro antes de começar a competição. Para poder conseguir ficar o mais tempo possível no trabalho, mas já foi 24 dias úteis. E eu acho que é um acordo, um combinado com os sócios, né? E a família também tem uma passagem engraçada com o Leandro.
ele bem próximo, né? Ele falou pra minha mulher que ela podia reclamar de tudo, menos entrar no meio entre eu e o Rally, né? Então, em casa também ela super me apoia. Ela corre também, a Vanessa, né? Que é muito legal, porque daí ela indo nas provas, né? Ela acaba entendendo melhor qual é a percepção, o feeling, né? E quão bem faz pra gente, porque no final ajuda. O meu trabalho acaba fazendo com que eu fique muito tenso, né? E o rally ajuda eu resetar. E quando eu tô correndo, de fato, eu não consigo pensar em mais nada. Isso faz com que a cabeça fique livre, porque eu possa pensar em novas coisas dentro da companhia. Mas tem uma agenda que a gente tem que aprender a pilotar, seja com a turma do trabalho. Hoje em dia, com o celular também se acaba conseguindo fazer muita coisa sem precisar estar, né, no escritório em si. Mas tem também um pouco da preocupação com relação ao exemplo e essa divisão de tempo com a família. Então tem que ser um combinado com todo mundo. Eu acho que tem isso. Tem provas, às vezes menores, como essa última do Paraná, que eu percebi que à tarde alguns empresários ainda faziam reunião, conseguem, né, fazer call ali onde está, a tecnologia ajuda bastante nisso. E acho que tem essa dinâmica também de, com a família, às vezes trazer a família para perto, né? Você tem seu filho ali com você, a Vanessa participando, quando seus meninos estiverem maiores, provavelmente vão se interessar. E o rally, a gente consegue proporcionar isso, um ambiente também que, obviamente, é um ambiente competitivo, mas é um ambiente também de muita amizade. Foi o que você vivenciou ali no começo, das pessoas te ajudando com equipamento. Eu já vivenciei isso com um piloto que... o Leandro é um que ajudou muito, né? O Júlio teve um problema no carro na primeira etapa e começou a correr de UTV, e a gente fez ali uma força-tarefa com capacete, com o próprio UTV e apoio, enfim. Então, acho que o Rally traz isso. Mas eu queria falar também aqui um pouquinho sobre a relação piloto-navegador, né? Que é uma outra relação que eu não tenho a menor dúvida que traz aí aprendizados, ou você leva aprendizados até da vida pessoal para essa relação. A figura do navegador, ela é fundamental ali para a competição. E se vocês conseguem trazer, né, que seja um comparativo ali dessa relação que vocês têm na prova, ou até pré-prova, que é uma relação de muita confiança com o navegador, e ali na empresa, né, seja com sócio ou até com esposa, porque tem gente que fala que o navegador é quase ali um casamento, né? E como que é essa dinâmica aí junto? Eu tive poucos navegadores na minha vida. Eu acho que eu só andei com o Lorival, com o Flávio, França, e há 2 anos eu tô com o Bicinho. O João também teve uma passagem, só que ele foi morar fora, e aí... Sim. Mas o João e o Bicinho são mais ou menos parecidos, porque eram pilotos de moto, que, pô, viviam daquilo, né? Eles estavam ali. Não tinha para-choque, não tem nada. Ele errou, ele ia pagar o preço. E aí, quando ele se aposentou da moto, eu falei, poxa, Bicinho, eu tinha acabado de combinar com o Lorival os Sertões, aí ele me ligou para falar que não ia mais correr de moto, e eu tava, por acaso, eu tava na casa do Zé. Falei, Zé, queria um navegador. Eu falei, Zé, o Bicinho acabou de me ligar. Ele falou, pô, puta ideia. Eu falei, então, anda com ele esse ano, treina ele para mim, que ano que vem eu vou pegar. Tá combinado? Tá combinado. Combinado não é caro. Aí o Zé topou. E foi isso que aconteceu. E assim, o Bicinho tem uma experiência enorme. O cara ganhou um rally de moto no rally de 15 dias. Sertões mais longo da história, ele é o vencedor. E assim, pelo fato do Jean já ter trabalhado com ele, o Jean é meu sócio na equipe, o Jean que faz a gestão da equipe, ficou tudo muito fácil. O Jean já sabe as qualidades do Bicinho, os pontos fortes e os pontos fracos. E assim, eu nunca discuti com o navegador. Eu acho inadmissível você discutir com o navegador, principalmente dentro do carro. Entendeu? Porque ele tá lá, ele sabe o que ele tem que fazer. O cara foi piloto profissional. E assim, e fora disso, eu extrapolo um pouquinho, porque eu pego muito pelo lado pessoal. Cara, a gente vira amigo, a gente sai para jantar junto, a gente almoça junto. Quando acaba o rally, durante o rally eu até bebo, ele não, mas quando acaba o rally a gente toma uma cerveja junto. Assim, viram meio que um time.
Você não vai sozinho a lugar nenhum. Uhum. O rally é um esporte que você tem que prezar pela equipe que você tem. Então, puta, a gente janta junto, almoça junto, toma café da manhã, come todo mundo a mesma coisa, junto com os mecânicos, não tem uma diferenciação. E assim, e a gente também se diverte junto, um ri da cara do outro junto. E assim, quando ele tiver os problemas dele, você tem que dar apoio pro cara para ele resolver esses problemas. Como ele também tem dia que ele olha para mim e fala assim, cara, hoje meu piloto não tá rendendo, não adianta eu apertar porque pode dar ruim. A gente pode ficar dentro do mato. Todo mundo tem seu dia. E isso na empresa é muito parecido, né? Essa dinâmica. Porque é um pouco um dos pilares que a gente tem. Você tem que pegar, extrapolar as qualidades que o teu sócio tem, que o seu funcionário tem. Não ficar botando o dedo na ferida, entendeu? O dedo da ferida você só vai derrubar o cara, você só vai jogar o cara para baixo. E ao contrário, o rally é para você levantar o astral, porque sem astral você não chega a lugar nenhum. Uhum. Entendeu? Você tem que sempre estar sorridente, estar feliz. A gente remunera bem, se tiver premiação tem bônus extra, como é a companhia. Uhum. A companhia a gente tenta pagar bem e se tiver resultado vai levar mais ainda. Então a gente faz isso com todo mundo, não é só com o navegador, desde da faxineira, da cozinheira até o motorista do caminhão e principalmente os mecânicos. Que legal. E lá, sua relação com o Dani Uhum. Polidório e acho que esses aprendizados. Cara, acho que eu tive poucos navegadores também não tenho muito tempo de rally, né? Mas até seguindo a sugestão do Leandro, né? Tem uma turma de navegadores que até a gente brinca, a mesma família, né? Filho do Dudu, né? O Cadu, né? O Caio, o Dani, né? São todos caras que também são competidores de moto, né? Que vieram de moto regularidade, então são caras que já estão muito habituados a navegar, ler planilha, entender solo, né? Você conseguir fazer uma leitura do terreno é super importante no rally, na moto mais ainda. Acho que a relação é super importante e ela tem que ter uma conexão, né? Hoje o Dani, além de ser navegador, ele também é o manager da nossa equipe, né? Que chama KEI Racing. E acho que tem um paralelo muito grande com a gente quer performance, né? Então o Dani exige muita performance. A gente conseguiu ter dois chapéus, né? Ele tem o chapéu de manager da equipe, onde a gente troca muita coisa até do meu trabalho, né? Ou seja, como é que a gente constrói a equipe, quais são as filosofias que a equipe vai ter, o nível de disciplina que a gente precisa ter para conseguir buscar a performance, como é que você monta um time, né? Como é que você incentiva o time. No final é uma grande família, né? Onde as pessoas têm que ter um relacionamento saudável e isso acaba acontecendo e quanto mais fluido é o relacionamento, melhor fica, seja dentro do carro, né? Eu acho que dentro do carro eu sigo a mesma linha do Leandro, eu acho que eu falo 3 palavras dentro do carro, boa prova, né? E no final falando, pô, fomos bem, então dificilmente eu falo na navegação, acho que tem que confiar muito no navegador, é um negócio de confiança. Você não sabe qual a próxima curva, a inclinação, grau de curva, e ele tá lá para poder, ele vai contar um regressivo, vai te dar um grau de curva, então se você não tiver muito bem afinado com ele, numa sintonia muito boa, vai ter erro, né? Porque é a combinação dos dois. E eu acho que no trabalho, com sócio, é a mesma coisa, né? Você conhecer muito o teu sócio, entender onde ele manda bem, né? Onde ele de fato vai ter um desempenho melhor, conseguir ajustar isso, encaixar as peças e ter muita confiança, né, no trabalho de cada um, faz com que tanto na equipe, dentro do carro, fora do carro, a gente consiga desempenhar e conseguir entregar resultado, como no trabalho, né? Ou seja, se ter sócios qualificados, cada um sabendo onde que ele vai jogar no campo, faz com que a empresa vá bem, né? A gente tem o mesmo ritual que o Léo, no sentido de, pô, uma equipe só, a gente come junto, brinca, né? Tem hora que é para brincar, tem hora que é para cobrar, né? Quando as coisas funcionam, a gente, pô, tá lá elogiando, mostrando que tem que continuar. Quando ganha, né? A gente ganhou agora ali no Rally do Paraná, Sertões Paraná, a gente, ainda brinquei com os caras, P1, né? Tem prêmio, né? E alguém ajudou, alguém até de fora ajudou contando um pouco da prova, que ia ter um lugar bem alagado lá antes de um túnel. E daí quando o cara chegou, eu brinquei, falei, ó, metade do bônus
do cara que faz performance pra gente, que é o Lucão, vai para esse cara aqui. Então, acho que é gostoso, porque você tem a competição, mas do outro lado você tem muita seriedade, os caras são muito sérios, levam muito a sério. A gente se incomoda quando perde, a gente não tá lá para perder, a gente quer ganhar. Mas a relação com o Dani é muito boa, e eu acho que é um casamento, né? No casamento é igual, você ter transparência, conseguir dar Confiança. feedbacks claros é super importante. Acho que seja no trabalho, seja no casamento, seja dentro do carro, dizer, cara, isso aqui acho que a gente está mandando bem, isso daqui a gente tem que evoluir. E essa relação de troca com o Dani é muito boa. Acho que tem muita gente que não tem noção desse profissionalismo das equipes, que hoje, né, vocês aí estão à frente, a estrutura e, e é uma pequena empresa de fato, né, literalmente, com equipe e apesar do Rally também ter esse lado muito humano, que é um lado também meio despojado, a gente fala muito ali do churrasco, mas sabe separar, né? É como vocês falaram, a hora que tem que cobrar, a hora que dá para você aqui sentar para tomar uma cerveja, e acho que talvez essa é a mágica dos Sertões. Leandro, me fala uma coisa, depois que você começou a fazer aí, participar de competição, de rally e vivenciar, eu acho que assim, tem muitas situações que eu imagino que vocês já passaram em competições, enfim, de perrengue, com carro, né? Mas você, depois de passar por vários tipos de situação, você acredita que tem alguma decisão que hoje, do ponto de vista da empresa, você toma essa decisão de uma forma diferente, com algum aprendizado do Rally? Você acha que isso te trouxe para a vida alguma Não, ensinamento? ele, na verdade, é o seguinte: o Rally, para mim, e o meu business, a minha empresa, eles andam em paralelo. Entendeu? Do jeito que que eu gosto de tocar as coisas dentro do escritório, simplesmente eu replico ele no Rally. É que no Rally você vira uma chavinha pelo fator sobrevivência, fator de você ter que chegar. Ele não permite você pensar em nada a não ser na sua concentração que você está ali na prova, porque senão vem um erro, e aí um erro custa muito caro, você ficar no meio do mato, ou até mesmo se machucar, jogar uma prova que tá vindo para o seu lado e ir embora e tudo. Só que o Rally, ele é igual ao trabalho, por quê? Porque não existe um mundo perfeito. Então, assim, uma vez eu ouvi uma frase que eu levo para mim: a inteligência do ser humano está na capacidade de adaptação. E no Rally você está toda hora se adaptando. E no business também você tem que estar toda hora se adaptando. E eu tenho assim, quando você perde, você tem que estancar a perda. A perda tem que ser quantificada. Para ali e recomeça de novo. Quando você está ganhando, surfa aquele momento. E uso muito isso dentro do dia a dia do Rally. Então, assim, não tem a mudança de chave, é muito mais no meu bem-estar, no meu psicológico. No Rally você transpira, no Rally você faz atividade, você chega mais magro em casa, inevitavelmente no Rally. E assim, e tem aquela parte do final do dia, que é a confraternização, que a gente se encontra e a gente conta as mentiras do dia, um conta a desgraça, outro conta a felicidade. Sempre tem um negócio, mas assim, não é uma coisa, não tem uma métrica, não é trivial. Você tem que toda hora se adaptar ao momento que você está vivendo no Rally. E na empresa é a mesma coisa. Se você lançou um produto bom hoje, que ele está vendendo absurdamente, amanhã já não é a mesma coisa. Você já tem que pensar em como melhorar aquele produto ou criar outro produto. E no Rally, se você performou bem naquele dia, você tem que, no mesmo jeito, no dia seguinte, cara, aquele dia já passou. Agora é outro dia. Eu tenho que performar também bem esse dia. E se você olhar um pouco no Rally, o cara que mantém os rallies longos como Sertões a média maior, acaba sendo vencedor. Uhum. Entendeu? Então, assim, historicamente, eu acho que teve 2 anos que isso não aconteceu. E a gente está com o UTV desde 2013. Estamos com 14 anos de UTV. Exato. O cara que liderou e ganhou. Foi 2 anos que aconteceu isso. O resto dos anos, o cara que teve a melhor média
que foi o vencedor. E é isso que eu brigo muito com ele. Para ele botar, que ele tá pronto para ser um vencedor dos Sertões. Ele agora chegou na maturidade que, assim, tá na mão dele. Vai depender dele. Isso aí, vamos lá. Eu acho que aqui até trazendo um pouco para mim também, eu acho que o Rally dos Sertões, ele me ensina a, primeiro que você precisa tomar decisão rápido, né? Você não tem o tempo ali de, poxa, vou aqui avaliar, você tem que ter um poder de tomada de decisão rápido, porque senão alguma coisa, de fato, pode dar ruim. E eu acho que uma coisa que eu trouxe para minha vida ali é focar em solução. Então, problema a gente sempre vai ter. Sempre. A toda hora você tem uma adversidade, você tem uma questão. Qual que é a solução, né? Acho que o Sertões trouxe muito isso para mim. Eu não fico ali em cima de o culpado, né? E, enfim, é ir em busca de resultado, de solução. Então, acho que isso eu acabei aprendendo ali, vivenciando os Sertões, que eu falo que o Sertões, ele é um evento feito para tudo dar errado e você tá sempre correndo para fazer tudo dar certo. E acho que isso traz muito aprendizado para a vida como um todo. Agora, Pedro, me fala aqui, o que uma especial cronometrada ensina sobre tomada de decisão em uma reunião de diretoria? Cara, eu acho que, primeiro, como o Leandro falou, a coisa mais legal do Rally, eu faço até um paralelo da pista, esse ano tendo oportunidade de testar também lá a Porsche Cup, é que o Rally, tudo muda muito rápido, né? A capacidade que você tem que ter de adaptação, ela é enorme. Eu falo que é como empreender no Brasil. Todo dia você tem que matar um leão, todo dia tem alguma coisa acontecendo. Tem que pagar imposto também. Tem que pagar imposto, você tem mudanças de regras, você tem um governo que muitas vezes não tem um norte claro, então você tem que toda hora estar se adaptando. E no Rally acontece exatamente a mesma coisa. Você não sabe para onde você vai, quando você recebe a planilha, você começa a entender curva a curva para que lado você está indo. O terreno muda muito, né? Tem hora que você tem pissarra, tem hora que você tem areia, tem hora que você tem pedra, você tem trial, então você tem que ir se adaptando. Eu acho que um começo de uma especial, ela lembra para mim também muito uma reunião, né? Para um board, para uma diretoria, porque a gente estuda ela antes, que a gente recebe no briefing um pouco de como é que vai ser. Então a gente estuda ela, entende qual é o tamanho da especial, quanto tem de radar no meio, quanto tem de especial, para entender quanto de combustível a gente vai levar, qual tipo de pneu a gente vai usar, calibragem, né, que depende muito do solo, se é areia, se ainda com menos calibragem, se tem muita pedra, se aumenta a calibragem do pneu. Então, parece, para poder andar na frente, andar na ponta, tem muitos mínimos detalhes, né? Então, cuidar dos detalhes e você está pronto para poder se adaptar às mudanças que acontecem, você sai com sol, de repente chove, você sai com areia, de repente é lama. Aí até aproveitando, você acha que isso também, dessas imprevisibilidades e até do erro, porque é isso, né? Acontece. Isso também te ajudou a lidar melhor com essas falhas e erros também do ponto de vista da empresa? Eu acho que ajudou. Eu acho que o Rally tem uma coisa que tem essa cadência, né? Você conseguir ter consistência e nem sempre acelerar tudo de uma vez só, faz com que você consiga chegar lá no médio prazo, né? Então o Rally, do outro lado, ele traz um pouco, cara, vamos ter um pouco mais de calma, né? Agora é hora de você ter calma e chegar, né? Às vezes tá com o carro quebrado, né? Você tá com o pneu furado e daí você tem que chegar. Não adianta você continuar andando, né? Esse último Rally, por exemplo, eu vinha liderando o Rally na última saída que a gente teve, com 3 km eu capotei o carro, mas como o carro já estava preparado para ser descapotado com relação a gente já pegou uma corda rápido, o Bruno vinha atrás, em 2 minutos desviramos o carro, conseguimos manter a liderança, daí de repente a bomba de combustível parou de funcionar, e daí a gente via que não ia chegar. Só que daí, coisas de Rally, a prova foi interrompida antes do final. Quando a gente largou pós-interrompimento em 200 metros, o carro morreu. Só que já não valia mais, porque era só deslocamento. E antes o Dani falou, cara, a bomba não tá funcionando, a gente vai ficar no meio do caminho. Então vamos mais devagar. E é muito difícil andar devagar dentro do carro de corrida.
tentando não consumir, mas também não dar tão lento. E eu acho que no trabalho você tem a mesma coisa, né? Às vezes numa reunião tem coisas que você quer colocar, mas tem que escutar todo mundo. E no final eu acho que o argumento que tem que valer. Né? A minha vontade era acelerar e falar, não, esse painel tá errado. E o do Dani era, não, nós não vamos chegar, eu já fiz conta, nós vamos andar mais, sei lá, 15 quilômetros, a prova tem mais 60, então vamos tentar administrar, né? Então acho que essa administração e a capacidade de adaptação, como o Leandro falou, são coisas que são muito similares, né? E elas andam junto, em paralelo. E acho que vocês já falaram um pouquinho aqui no começo, né, até do que trouxe vocês, acho que para os Sertões, para o rally, né, não necessariamente para os Sertões. Mas é isso, eu acho que é o que, de fato, né, muito se pergunta. Por que trocar, né, a previsibilidade de um esporte que pode ser o golfe, que pode ser o tênis, você já jogou tênis, né, muitos anos, ou outra, ou até igual uma Porsche, que você tá ali dentro de um autódromo, enfim, trocar isso para um rally, né, nessa modalidade, um rally ride, do modelo como funciona. Por que essa... Uma vez eu ganhei um presente do Sanderson, que ele estava fazendo, naquela época ele fazia fotografia, hoje ele é Só drone. só drone, evoluiu. E ele já viajou para o Marrocos comigo, já foi para o Dakar também comigo e fazia todas as minhas fotos aqui no Brasil. Ele me deu uma foto minha que uma prova no sul que era um lamaçal. Eu tive que abrir a viseira, que era melhor tomar lama na cara porque não estava enxergando mais nada. Eu estava imundo e ele botou assim no capacete: uma vida movida a desafio. E me deu aquele presente. Como eu estava no rally e tudo, eu não abri na hora. Eu falei, Sanderson, não dá para abrir um quadro aqui porque vai quebrar no caminhão, no meio do transporte. Tá todo embaladinho com plástico bolha, eu vou abrir em casa. Abra na sua casa mesmo, não abra aqui. Eu quero que você veja sozinho com a sua família. Aí, quando eu olhei aquilo, puta, eu gostei da frase, mas depois fui refletir a frase. Nada que eu fiz na minha vida, tanto no profissional quanto no pessoal, era uma coisa meio simplóide. Era uma coisa mais do mesmo. Eu sempre tentava fazer alguma coisa diferente do que estava sendo feito. E sempre com muito desafio. Ou você investia todo o seu capital, ou você tinha sócios que você não conhecia, que você tinha que conhecer ao longo da história, ou você pegava uma empresa muito pequena e transformava uma empresa muito grande. E o rally é um desafio. Todo dia você acorda para desafiar o rally, senão ele te desafia, ele te vence. Então, assim, o esporte é assim, o rally é isso. São desafios, são variáveis inúmeras o dia inteiro. Então, isso que me motiva. Não é uma coisa que, assim... Por exemplo, eu não gosto de pista, porque você tem que frear naquele ponto, tem que chegar naquela velocidade ali, você tem que... Fica uma coisa muito, muito no detalhe, com menos imprevisibilidade. Então, eu acho que o desafio da pista é totalmente diferente. Não me comove. O desafio do rally que me movimenta. Cara, acho que, né, eu já joguei bastante tênis, que nem você falou. Agora eu tô tendo até a oportunidade de correr na pista, como o Léo tá comentando, né? Eu acho que o mais legal do rally é o inesperado, né? É você ter aquela sensação, aquela emoção de, e agora, né? Como é que vai ser? Ou você entra numa curva achando que ela é de uma forma, de repente a curva é de outra, ela acaba fechando na saída, daí você vê e fala, meu, vai dar, vai dar, vai dar. Então tudo passa uma série de emoções, né, dentro do rally. E essa capacidade nossa de sentir essas emoções, codificar elas e transformar elas em performance, é um negócio que para mim só o rally tem, assim, acho que nada é comparável, né? O tênis, né, de novo, é uma quadra, um lugar estático, né? Tem uma história da repetição, né? Quanto mais repetições você faz, melhor você fica. Tem, obviamente, o desafio de você ganhar o ponto, mas está tudo dentro do ambiente controlado, né? A pista, que eu estou tendo esse ano a oportunidade, eu estou achando bem legal, mas como o Leandro falou, assim, e eu escutei do Deninho, do Casarini, falou, cara, é meio que um negócio de caligrafia, né? Você vai arredondando e vai melhorando a letra.
Então ela é sempre, o Piquet mesmo falou, cara, aqui a zebra sempre tá no mesmo lugar, né? Foi o que o Piquet falou para mim em Interlagos. Então é um negócio de você ir calibrando. Mas você não tem nada inesperado, né? Então, tanto é que o treino para mim na pista é um negócio que ele é meio monótono, porque não tô competindo com ninguém, eu tenho que rodar sempre no mesmo lugar. Já o rally é fantástico nesse negócio, de você ter essa adrenalina. Eu acho que no trabalho também, quando você quer montar uma vertical nova dentro da tua empresa, quando você contrata, quando você não tem orçamento e você tem que dar um jeito, né? Então você tem toda uma adrenalina. Cara, estou investindo agora, acabamos de comprar uma empresa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Você não conhece, né, o destino para frente, mas você vai, obviamente, trabalhar para tentar ir melhorando. E no rally é igual, né? Ele tem muita diferença. Acho que é um dos poucos esportes que você tem tanta diferença de habilidades, né, que você precisa ter no caminho. Então é um negócio apaixonante para mim. E acho assim, o que que vocês diriam, né, se um outro amigo, também executivo, um CEO, né, acho que isso deve acontecer muito aí no dia a dia de vocês, com quem não é desse mundo e que acha que vocês estão, você está correndo risco, você está perdendo tempo aí correndo rally, né? Acho que o Leandro conseguiu sabiamente te trazer para esse mundo e te convencer, mas acho que assim, o que que vocês diriam para alguém que chegasse com essa visão sobre o rally, como, né, olha, é muito risco, você está perdendo tempo, né? Enfim, o que que você diria para um outro executivo ou para um CEO? Cara, eu acho que quanto mais amigos no rally, melhor, né? Você conhece, ganha muitos amigos. É, Eu acho que o rally é super seguro, né? Apesar de ter toda essa emoção, eu acho que tem todo um protocolo que é muito bem feito. Pela própria organização das provas, né? Você pega dunas, pega as provas dos sertões, você tem helicóptero de resgate, você tem toda a preocupação com relação ao equipamento, né? É tudo checado, muito bem checado dentro do carro. Você tem homologação do carro antes da prova. Você tem os médicos, você tem o briefing para dar todas as explicações. As planilhas são muito bem feitas, que tem os lugares que são mais perigosos, que a gente fala que são 3 perigos ou um perigo. Então isso ajuda muito a gente a cuidar, né? Você não tem histórico de acidente em UTV, acidente grave, né? Então tudo isso faz com que você possa falar, cara, ó, essa parte, né? Você tem como o Leandro falou, você tem gaiola, você tem cinto, você tem o Hans que protege a cervical, né? Você tem roupa anti-chama, né? Você tem todo um aparato que você consegue mostrar e contar para a pessoa que não tem risco. E do outro lado, você tem essa parte de você não ser um negócio chato, né? Como talvez outros esportes. Então você fala, cara, vem fazer um negócio que você vai se divertir pra caramba. Eu acho que tem uma coisa no rally que eu acho admirável, que não tem na pista. As pessoas se ajudam no rally, né? Uma das coisas que é muito interessante, eu tenho, né, tô andando na ponta hoje em dia e tem lá bastante cara para competir, tem os Varela, tem o Dene, tem o Zé, e a gente troca muito, porque a gente acha que a gente tem que ganhar na pista, né? Então, fora do momento da especial, um ajuda o outro. O Gabriel me rebocou, o Bruno Varela me desvirou nesse último rally, andando, tava atrás de mim, ou seja, a gente tava competindo. O Gabriel compete no campeonato comigo e me rebocou. Então é um negócio muito legal porque tem uma irmandade. Diferente da pista, que você tem rápido ali, também um ambiente controlado, você tem uma pista. No rally, muitas vezes, até chegar um helicóptero, até chegar um médico, leva um tempo. Então a gente tem, por regra do rally, quando alguém se acidenta, os próximos 2 carros param para ajudar, né? Depois você acaba tendo um retorno do tempo, etc. Então acho que tem uma forma de competir muito diferente das outras competições. Então, contar para o cara que dá para você fazer um negócio que você gosta, que tem adrenalina e que tem uma irmandade, né? Na pista as pessoas não se falam, tem briga física, né? No rally, cara, a gente, quando o cara vai bem, aplaude, né? Sabe que ele teve mais competência e então acho que isso é bem legal do esporte. Acho que o tênis também tem um pouco desse paralelo de ter um fair play, né? Do cara saber até onde dá para ir para não extrapolar também. E acaba fazendo ali amizade pra vida, né? E É muito negócio, né? Eu bacana. acho que E eu falo negócio. isso, falo, cara, eu tenho uns 3 clientes hoje da empresa que vieram todos do Rally, né? Então também é um ambiente que você vai estar convivendo com empresários, com pessoas que têm um papo legal, uma cabeça boa, né? Então isso também é legal porque traz negócio, né? Como eu comentei, tenho 3 ou 4 clientes que vieram do Rally e uns até me procuraram no meio do Rally, falando, pô, eu faço isso, acho que tem coisa pra gente fazer junto. Então é muito bom.
bom. Leandro, teve alguma situação já que você já passou, sei lá, de quebra, né? Alguma coisa que deu errado na pista e você conta aqui pra gente, porque essa parte, depois que passa, é boa de contar, né? Na hora não é. E que te trouxe algum também aprendizado depois ali pro escritório, algum perrengue, enfim, algo que não foi legal ali. Não, teve há 2 anos atrás, na saída da maratona, que eu quebrei o câmbio lá em Barreirinhas. Eu fui resgatado pela minha equipe. Primeiro que graças ao bom Deus, eu quebrei numa curva que tinha uma casa. Putz. E aí eu tinha falado pro Flavinho uns 2 dias antes, puta, tô com vontade de comer uma carne de sol acebolada com arroz. Aí falou, uma hora a gente vai comer. Cara, quebrou nessa casa. Primeiro, já me deram uma cerveja. Como eu vi que o carro não ia andar, eu falei, então, pô, deixa eu tomar uma cerveja aqui nesse calor. Me deram uma cerveja. Só que só tinha uma também. Aí depois ela veio com suco de uva e me chamou para almoçar. Ó, meu filho, vem almoçar. É que você vai demorar para alguém chegar aqui para te levar. Ele tá falando sério, tia? É muito. Ah, para chegar aqui é complicado. Porque você tá andando no meio do mato, você não tem muita noção. Onde que você tá? E como era um areião e tinha que passar o rally inteiro. E aí, só para quem tá escutando e às vezes não tá familiarizado aqui com esse ambiente, às vezes é uma casa de fato, no meio do nada, né? A Não, casa. no meio de um areião, E às vezes. a areia era pelando. Às vezes com um cômodo, 2 cômodos, às vezes não tem geladeira, né? A carne tá lá no sol. Aí, quando eu cheguei na hora do almoço, o que tinha? Uma carne acebolada, carne de sol acebolada, Oi. com manteiga de garrafa e arroz. O Flavinho olhou para mim e falou assim, agora você tá no céu, né? Eu falei, não, porque a gente não chegou ainda no dia seguinte, tá? Calma aí, não, e daqui a pouco o pessoal tá aqui. Resumo da ópera. Comi, ela fez um cafezinho, eu deitei na sombrinha lá, numa boa, aí o apoio chegou. Quando me tiraram de dentro do mato, a gente tinha que chegar numa outra cidade que eu não me lembro qual que era, se era uma cidade maior. Eu cheguei 6h15 da manhã. Eu passei a noite inteira em claro, o carro rebocado e o Arena me puxando. Eu cheguei 6h15 da manhã. Aí eu falei, tá vendo, Flavinho? Você achou que estava resolvendo nosso problema. O problema pode ser muito maior do que você imagina se a gente não tiver uma solução rápida. E porque era longe. Era assim, aquele dia foi um dia de provação, porque eu consegui largar para o dia seguinte, mesmo sem dormir. Eu já tinha acontecido isso comigo no Dakar, mas no primeiro Dakar que eu fui. Só que no final da especial, assim, eu já não conseguia nem mais local, o olho já estava fechando. E que também é baixa adrenalina, aquele vento na cara, dá um certo sono naturalmente. Ainda você, uma noite sem dormir, aí o Flavinho dirigiu para mim. Eu não aguentei dirigir. Então, assim, quando você erra, zera logo. Resolve logo. Se você achar, não, daqui a pouco, mas daqui a pouco, o negócio pode ser muito maior. É isso. É um pouco daquilo que eu falei. Mas toma cuidado também com o que você pede, né? Você viu, você foi atendido Exato. aí com a sua carne. Levou a carne e sofreu todo dia. Não, eu já estava ferrado. Tomei uma cerveja, um suco de uva e uma carne acebolada foi um must. O que a sua equipe de rally, né? Hoje, como você falou aqui, né? Uma equipe muito bem estruturada, ensina. E aí, o contrário aqui, né? Com certeza você aí, enquanto empresário, leva, né, muita coisa para a equipe. Você falou que conversa com o Dani muito sobre isso, mas tem algo que a equipe hoje já faz, que você olha para sua equipe de rally e pensa na K-Tech, o contrário também? Sim. Cara, eu acho que a equipe hoje tá super bem organizada, mas acho que a vontade da equipe de ganhar e a vontade de fazer bem feito é um negócio que reflete no resultado, né? O Leandro comentou, assim, a equipe ela é uma combinação de muita gente, né? Você tem um cara cozinheiro, você tem o motorista do caminhão, você tem o mecânico, você tem o preparador do carro, você tem um cara que monta o pneu, né? Então, assim, é uma combinação de coisas. E hoje a gente já conseguiu montar uma equipe muito legal.
O Dani vem fazendo um trabalho incrível com relação à equipe. Hoje eles estão testando o carro no dinamômetro, porque eu comentei que eu achei que o carro estava fraco na última prova, e daí já estão testando, já me mandaram dizendo que está com 15 cavalos a menos. Então, acho que a equipe ela tem uma vontade de fazer bem feito, e ela se dedica de corpo e alma, você vê isso claramente no time, que acho que é um negócio legal para levar para a empresa, né? Hoje lá eu tenho 500 pessoas na equipe, nós somos em 10. Mas, pô, se a gente conseguir levar essa mesma vontade para essas 500 pessoas, com certeza a gente vai fazer a empresa também performar muito bem. Então, acho que hoje a equipe, ela me traz isso e ela me traz também a capacidade de ter humildade de escutar, né? Então, muitas vezes eu acabo aceitando situações na equipe que acabam levando a gente para um resultado melhor, uma suspensão um pouco mais mole. Eu sempre gostei de andar com suspensão dura, né, Leandro? Leandro vive isso lá com o Jean também, e daí tem uma insistência, cara, vamos andar com a suspensão mais mole, o carro vai tracionar mais, e daí você tem que se adaptar a isso, né? Então, essa troca de poder escutar pessoas que conhecem de coisas que você não tem conhecimento, é um negócio que eu acho legal levar para o trabalho, para a gente poder se escutar também. Tem isso lá, Leandro? Tem mais algo que hoje você leva de lá para sua equipe no C6? Não, o que a gente mais preza é assim, a Temazá tem, nos Sertões, ela vai com 25 pessoas, entre competidores e prestadores de serviço. O banco tem 4.000 pessoas. Mas no teu núcleo, assim, é literalmente a mesma coisa. A gente prega o respeito, a união, entendeu? A gente tinha uma equipe que era metade de fora de São Paulo e metade em São Paulo. E essa equipe de fora de São Paulo é extremamente técnica. Mas não tinha como fazer uma interseção, uma união entre eles. Era muito difícil, ainda mais num ambiente de extremo estresse que acaba passando os mecânicos ao longo da jornada de um rally. Era muito complicado. E eu falava para o Janjan, a gente não vai conseguir evoluir, a gente vai crescer, mas não vai ter uma evolução constante como você gostaria que tivesse com essa turma. Aí trouxemos um mecânico de Portugal que queria vir para o Brasil, não sei o que lá. O cara, com 2 semanas de oficina, ele desrespeitou os mecânicos umas 4 vezes. E eu só soube na 4ª vez. Eu falei, quando o Jean me relatou o tipo de pergunta, eu falei assim, faz o seguinte, pega aquela passagem que está comprada para ele voltar em novembro para Portugal, liga para a agência, muda agora, bota ele no avião, que ele não vai ficar na oficina. Esse tipo de coisa a gente não tolera. O Jean está compartilhando comigo, a gente não tolera. Total desrespeito. Então, a gente, assim, a união que a gente tem no grupo de trabalho tá no rally também. Se você não tiver essa união, realmente as coisas não vão funcionar como você imagina. E assim, a gente só tem 4 carros na equipe. Eu e o Jean que somos sócios, tem meu filho e o Júlio. E o Júlio, você conhece bem ele delega bastante e ele está reverenciando tudo que ele está delegando. Então, assim, fica fácil da gente administrar a empresa, porque a gente toca a equipe como uma empresa. A gente tem um controle dos gastos, tem um budget anual, não foge disso. Se fugir disso, tem que desfazer de algum ativo para cobrir isso. Não é questão de ter o dinheiro ou não ter o dinheiro. Tem que tocar como toca a empresa. Então, a gente não assume e esse ano a gente vai resolver ir com outra marca de pneu, que era mais barato, porque o budget estava estourado. Ah, é melhor, é menos competitivo, mais competitivo? Só Deus sabe. Vamos usar para saber. Acho que isso que até o Pedro falou, né? Eu percebo isso no meu time também. A gente ali no dia a dia tem em torno de 30 pessoas, mas durante os Sertões nosso staff é de 350 pessoas. E eu acho que uma coisa que faz a diferença é essa paixão, esse amor pelo que eles estão ali fazendo. A gente vivencia ali, né, muitas situações que você está muito... você está ali num calor muito forte, você está com privação de sono, você se alimenta, né? Tem gente que consegue se alimentar bem, mal, mas a gente sabe que você não tem ali uma rotina.
e que se você não tiver, né, de fato, essa paixão pelo que você está fazendo, e aí é para qualquer um, seja o cara que está navegando, seja o chefe de equipe, seja o cara que vai cozinhar, o mecânico, enfim, isso faz muita diferença para você lidar com todas as adversidades que qualquer um, o Edgar fala muito isso, né? Cada um tem o seu rally, né? Não é só vocês que são pilotos, não. Eu tenho o meu, a equipe de comunicação tem o delas, os fotógrafos. Se a gente não acreditar no que a gente está fazendo e ter ali essa paixão no que a gente faz, não vai prosperar. Fica muito mais difícil, né? Sem união, eu acho difícil. E aí, aqui para a gente finalizar, né? Acho que, sem dúvida, tem muito aprendizado que uma prova como essa traz. Eu acho que para a vida de executivo, para a vida pessoal. Tem gente que fala que um esporte como esse, né, acaba sendo um retiro espiritual, porque é como você falou, você consegue se desconectar de fato. O Rodrigo Varela uma vez falou para mim, nossa, eu tô aqui, assim, acho que o mundo pode estar caindo porque eu não tô, Tá né? tudo bem, né? Mas o que o rally, e principalmente aí, né, vocês enquanto piloto, e, né, também fazendo gestão de equipes, ensina sobre liderança no final das contas, mesmo vocês já sendo um líder natos, né, ali da empresa, mas o que o rally pôde somar hoje na vida de vocês? Eu acho que o jeito que, particularmente, que eu transpareço para a equipe, apesar de ser o sócio da equipe, é que lá nós somos todos iguais. A gente come junto, almoça junto, quando bebe, bebe junto. Tem um mecânico meu que fuma, quando acaba o cigarro dele, ele fuma o meu, quando acaba o meu, eu fumo o dele. Então, assim, é um pouco do que eu sou. E assim, eu não gosto de linhas tortas, eu sou um cara direto. Quando eu não gosto de uma coisa, eu vou lá e falo que eu não gosto dessa coisa. Quando eu não gosto dessa coisa, eu vou lá e falo dessa. Então, assim, é muita transparência. A gente tá lá pelo mesmo objetivo, entendeu? Eles gostam de vencer, eles querem ver os carros sempre nas melhores colocações, e a gente também gosta de se divertir e, obviamente, vencer é muito gostoso. É a cereja do bolo. Então, assim, o propósito é sempre o mesmo. Quando você tem propósitos distintos, aí complica um pouco. Assim, e assim, você levar uma vida prazerosa, simples, se tiver que andar de chinelo, a gente anda, se tiver que comer churrasco com a mão de graxa, a gente vai comer, não vai mudar o gosto da carne, entendeu? Se a cerveja estiver quente, vai ter que descer quente mesmo. Até achar uma gelada vai ser mais difícil. Então a gente é todo mundo igual. A gente meio que é um time, é uma família. E a cada 2 meses que eu tenho agenda, a gente faz um churrasco lá na oficina. E um sábado a gente faz um treininho e aí depois a gente faz um churrasco. Putz, a empregada do Jean, Tânia, ele leva ela pro rally agora para ela cozinhar. Puta, ela brinca com todo mundo, ela sacaneia todo mundo, assim, todo mundo gosta dela na equipe. E ela é uma leoa para trabalhar. Então, assim, por quê? Por que ela entrou e em 2 anos, já, assim, as pessoas sentem falta quando ela não vai. Jalapão, por exemplo, ela não foi, porque não tinha, a gente não tinha como levar a estrutura para dentro do Jalapão para fazer comida. Então, a gente ia comer lá na pousada. Ela não foi. As pessoas sentiram falta dela. Isso é importante. As pessoas dão valor ao outro. Uhum. E ela se entrosou muito bem com todo mundo. A gente é bem simples, entendeu? Simples e objetivo. Que legal. Cara, eu acho que pra mim liderança tem um livro que é bem bom, que é um livro dos criadores da Netflix, que fala que a regra é não ter regra, né? E apesar da regra não ter regra, não ter milhares de regras, mas eles têm alguns drives, algumas filosofias que fazem sentido, né? Acho que a primeira é você tem que ter um propósito, né? Então, acho que a equipe tem um propósito claro de querer evoluir cada vez mais. Não necessariamente você vai conseguir ser o primeiro, mas mostra que tem uma evolução. Isso dá satisfação para a equipe, né? Quando você tem um desafio, você consegue conquistar. Então, acho que a conquista é um negócio que une a equipe.
No trabalho, a mesma coisa, né? A gente tem lá as nossas filosofias, tem os nossos propósitos, mas também tem a união de você ir conseguindo conquistar. Toda vez que você conquista, te dá uma satisfação para você conseguir conquistar mais ainda. E junto disso, que é o que o Leandro estava falando, eu acho que tem a habilidade que você tem que ter na parte das pessoas como ser humano, né, de entender que cada um brilha de uma forma, né? Assim, cada pessoa tem uma habilidade, acho que a genialidade ela varia muito de pessoa para pessoa. E dentro da equipe, hoje a gente conseguiu identificar onde cada um manda bem, né, e se respeitar. Né? Então isso faz com que, seja na hora que está indo tudo bem, a turma está bem unida, na hora que não está legal, também estão unidos, né? Um está ajudando o outro. E esse papo transparente, você poder externalizar o que você pensa, foi uma coisa que quando eu cheguei na equipe tinha um pouco, às vezes tem um pouco, a vaidade é um negócio complexo, né? E o ego. Então, uma das coisas que eu conversei bastante na equipe é você poder dizer que tem alguma coisa que não está legal, né? E para outra pessoa entender que isso não é contra ela, né? Que isso, na verdade, é para a gente evoluir como time, né? E isso é uma troca que ficou legal, um negócio que eu também trouxe para a empresa. Você poder trocar, dizer, cara, isso daqui não tá legal, mas não é porque você não gosta da pessoa, né? É porque você quer que a gente vá para frente. Como é que a gente resolve isso? O Leandro falou, não ficar colocando o dedo na ferida, mas sim pensar, beleza, isso aqui vira a página e agora como é que a gente resolve? Eu acho que lá na equipe a gente conseguiu isso também, né? Que faz com que a evolução seja maior e todo mundo se diverte de alguma forma. Bom, gente, agradecer aqui, né? Acho que muitos aprendizados também. Acho que para qualquer gestor aí escutar um pouquinho, né, de dois empresários como vocês. Fico feliz, obrigada aí por ter aceitado o convite. Sei que a agenda é difícil, além de ter que conciliar aí, né, com todas as coisas, vocês ainda tiveram a oportunidade de estar aqui. Esse foi mais um podcast de Vozes da Aventura, um oferecimento da K-Tech. E bom conhecer um pouquinho quem está por trás ali daquele capacete, saber um pouco, né, do Leandro e do Pedro enquanto executivo. Acho que os dois cabe depois a gente fazer aqui um família, a gente traz a Vanessa, a gente traz o Thiago, porque isso é bacana também. Acho que o Rally é isso, acaba tendo ali, né, seja de geração para geração, seja aí trazendo a esposa, além de tudo que o Rally, enquanto competição, representa. Eu acho que a gente tenta transformar um ambiente saudável. A gente fala, é uma prova desafiadora, mas é uma prova prazerosa. A gente tenta sempre fazer uma prova prazerosa, e não só na pista, né? Não só ali enquanto vocês estão competindo, mas também na estrutura que a gente monta. Sem dúvida, quando a gente tem ali aqueles 10 dias que a gente está junto durante o Rally, cada um na sua ali realidade, né? Vocês competindo, a gente fazendo aquilo tudo acontecer, é muito intenso, mas quando acaba a gente já sente falta. Eu acho que são poucas coisas às vezes que a gente tem isso na vida, né? Algo que você faz, que você se dedica e que, por mais que seja às vezes cansativo, você termina, você já fica com aquele gostinho de saudade, querendo o próximo. Então, eu desejo muito sucesso. Última pergunta: qual dos dois é mais competitivo? Pedro. O Leandro já passou essa fase. Eu já não tenho mais idade para isso, mas o Pedro é extremamente competitivo. Por isso que eu tento bater na cabeça dele toda hora, porque às vezes a emoção toma conta dele. Foi Pedro. Eu tenho que escutar, por isso que eu evoluí. É isso, né? Aprender aí com o Leandro. Então, obrigada, a gente se vê aí em um mês, né, nos Sertões. Desejo aí uma boa sorte para os dois. Dia 19 eu tô lá. Vamos embora. Daqui um mês. Muito Valeu, obrigada. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. É incrível poder ter uma competição tão bem organizada, né, com um calendário bem feito, com a infraestrutura, né, o último Rally do Paraná foi incrível, né, estrutura de um show mesmo, né, não é só uma competição, mas é um show, seja para a comunidade local também, que acho que o Rally faz um trabalho incrível, os Sertões em si, de levar, às vezes a gente acaba não falando, mas acaba levando lá um caminhão, né, para dar assistência para a comunidade carente, acaba transformando também o lugar que a gente está passando. Então, esse cunho também do Rally é muito legal.
Parabéns. Obrigada. Leandro, também, uma próxima a gente vem falar aqui também sobre social. Ele é um dos pioneiros aí. A gente tinha até um aparelho na SAS. Tinha, porque quebrou? Não, ainda tem. Ah, Apelidado de Leandrinho, porque ele doou Ufa. lá no começo. Não, ainda tem. Né? Aquilo ali é história. Então, tem muito papo pra gente bater ainda, gente. Muito, muito obrigada e a gente se vê em agosto. Valeu, obrigado. Obrigado.